Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, nosso último programa do ano, e hoje vamos falar sobre energias para 2023. E eu estou aqui com as meninas do Prana, com a Kelly, que é astróloga, numeróloga, com a Fer e a Julie, que vão falar um pouquinho sobre todo esse contexto das energias. A gente vai falar também sobre feminino, masculino. Vamos entender sobre as energias deste ano. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Fler por Alisson Pinheiro, essa floricultura fantástica no centro de Nova Prata, com todo uma ideia diferenciada, trabalhando muito. A gente até tem um arranjo lindo aqui para apresentar para vocês, então agradecimento para a Fler, a Charmot Chá de Verdade, ao Restaurante e Cantina Mascaron, a Casa Gamba, ao Café e Tabacaria Estoril, aos supermercados Porta, a Pedras Andretta, a Clínica Da Vinci e ao Caldas de Prata. Então agora, aqui com as meninas, sejam muito bem-vindas, gurias, mais um programa. E vamos trabalhar o Mercúrio retrógrado da Laura, vamos tentar falar um pouco mais, né? Sejam muito bem-vindas. Meninas, um prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar hoje sobre energias para 2023. E a Kelly está aqui no centro, né? Que as meninas disseram, a gente não vai excluir a Kelly, a gente vai incluir ela. E hoje ela é a personagem principal. E que coisa boa, né, Kelly? Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho Laura. Sobre isso que é tão legal. Tudo bem, Laura, que bom, né? Mais um ano finalizando aqui contigo, né? Falando sobre aquilo que eu tanto amo, aquilo que eu me encontrei. Então, falando sobre as energias de 2023. Claro que a gente vai falar um pouquinho também sobre 2022, fazer uma retrospectiva, entender ainda a energia que está pairando, né? Porque para fazer essa... para entender até melhor 2023, a gente dá uma explanada em 2022. Kelly, aqui antes do programa acontecer, a gente fala muito, inclusive já faz mais de uma hora que nós estamos aqui, né, para poder produzir esse programa para que chegue todas as informações bem legais. E quando a gente tava falando, poxa, precisamos entender 2022 para entrar em 2023 e saber o porquê que, às vezes a gente sente alguma coisa que pode não estar ligado a 22, pode ser uma mutação para 2023, porque a gente sabe, não é na noite que gira ali de 59 para o 01, né? Para que a gente possa dizer que sim, mudou tudo e eu usando prata, laranja, rosa, vai estar funcionando. Então a gente precisa entender todos os sentimentos também que passaram por esse ano para que a gente entre no próximo de uma forma talvez munida. Então, também para quem quiser acompanhar os programas dos outros anos, a gente tem tudo postado na Conecta Mais. A gente falou sobre 2020, de 21 para 22. E 20, de 20 para... eu acho que de 20 para 21 isso teve, aí. Foi o primeiro. Uhum. Foi no ano de 2020, falando de 2021. Depois de 2021, falando para 2022. Muito bem. Esse é isso aí. É isso aí. É o terceiro ano. Então, bom, como a Kelly ela acabou carregando toda essa responsabilidade, porque daí se o pessoal voltava e ver se foi verdade ou mentira. Deixa comentou, Matéria. Deixa comentário, é verdade. Olha a situação, né, gente? É isso aí. Olha a situação. Mas Fer, falando um pouquinho brasa sobre o assado dela, viu, Laura? Porque lá no Prana, nós temos a nossa TV lá, que fica passando os programas aqui, nossas lives. E aí, na outra semana, tava passando de 2021 para 2022. E eu dizendo, mas essa Kelly, né? Vale cada segundo do estudo dela. Claro que parece que fica mais entendível depois que a gente vive. A Kelly fala, ela explica lá uma dinâmica, uma energia dos céus mandando para a Terra nesse ano. E aí a gente fica assim, nossa, como? E aí quando a gente vai ouvir, foi exatamente assim que eu vivi. Porque cada um de nós experiencia essa energia de um lugar.
né? E quando foi para fazer esse ano o programa, eu disse, quem sabe vai só aquela. Eu disse, não, gurias, vamos junto, porque vocês vão colaborar. Mas eu te digo, eu tô aqui de espectadora, né? Se eu puder colaborar, mas vou ficar aqui, ó, vidrada na Kelly hoje lá. Vai colaborar muito, Laura. Até é importante dizer isso, que as meninas estão aqui dizendo, não vamos colaborar. Mas, como o ano de 2023 tem uma energia muito feminina, né? Então, a constelação familiar vai falar sobre a nossa mãe, essa relação, né? Que nós vamos precisar olhar. A Ju, com as questões do feminino, né? Essa introspecção, conhecendo a si mesma, entende? Então, a astrologia é uma palhinha apenas de 2023. Então, porque a gente pode falar um pouquinho, talvez, sobre o olhar carinhoso de 2023, falando em feminino? Só para entender. Sim, acolhedor dá essa sensação, né? Acolhedor, né? O acolhimento disso, o acolhimento das nossas emoções. Mas calma que a gente vai entrar aí. Vai construir toda essa ideia para que o pessoal em casa também entenda, né? E a gente consiga colocar de uma forma mais simples possível. Porque também, nós aqui, né? Antecipando 2023, nós vamos trazer exemplos que depois, no decorrer do ano, com as vivências, eles podem se moldar diferente, mas a essência seria essa, entende? Dos exemplos que a gente traz, né? Então, para que a gente possa iniciar nosso papo sobre as energias de 2023, vamos falar sobre 2022. O que a gente pode presenciar, e daqui um pouco quem tá em casa vai começar a pensar em tudo que passou. E a Kelly vai falando aqui, porque dentro de cada... A retrospectiva, né? Isso aí. Então, o que acontece? 2022, a gente começa pela numerologia fazendo a soma desses números, né? 2 mais 2 mais 2 igual a 6. O 6, ele nos diz, olhe para o amor, olhe para a família, olhe para seus grupos, os seus relacionamentos, ok? Aí, nós vamos para a regência de 2022 na astrologia, que traz o planetinha Mercúrio, tá? O que Mercúrio fala? Mercúrio é a comunicação. Tá? Ele é a mente encarnada, ele é a mente humana. Então, Mercúrio, ele faz a regência sobre qual é a tua verdade. Exponha, encontre a tua verdade e aí coloque a tua verdade nos teus grupos, na tua família, nos teus relacionamentos. Então, qual seria a dinâmica? Bem, no meu relacionamento, o que não tá legal? O que precisa ser ajustado? 2022, a temática foram relacionamentos, ajustes de relacionamentos. Como que eu vou fazer com que a nossa vida, meu casal, meu trabalho, né? Relacionamento com filhos, relacionamento com amigos. Essa era a temática. Como eu faço para estar em harmonia com esses grupos? Porque daí existiram dinâmicas que me fizeram repensar quem eu sou neste grupo. Qual é a minha verdade perante o meu marido? Qual é a minha verdade, as minhas condições, o que eu abro mão, o que eu não abro mão perante os meus filhos, meus amigos, meu trabalho. Sabe? Então, a temática principal 2022 é essa reflexão e colocando tudo isso em prática. Porque nós também vivemos muito sobre verdades e não verdades. Né? O pessoal falando popularmente as fake news, né? O que é real e o que não é real. Por quê? Mercúrio é o planeta da comunicação, mas ele não diz que é o planeta da verdade ou da mentira. Entende? Então, existe essas duas energias. Ele é simplesmente o comunicador. Então, nós recebemos muitas informações de todas as espécies. E aí, o que eu fazia com estas informações? Eram verdades para mim? Batiam com o meu coração? O amor, a emoção dos 6. E aí, o que eu fazia com esta informação?
eu trazia como verdade para mim ou era algo que não? Para mim isso não é verdade, então eu vou procurar novas informações, eu vou precisar saber mais sobre o assunto, ou eu recebi a informação e já saía espalhando que era dessa forma. Tá? Então, muitas vezes, nas questões de relacionamentos, né? O que eu colocava nesse relacionamento que era a minha verdade? Ou o que eu ouvia, que eu achava que era uma verdade e ia expor nesse relacionamento e me ferrava. Muitas questões aconteceram. Eu tive muitas pessoas buscando isso de meu relacionamento não tá legal, não sei mais o que fazer. Então houveram muitos divórcios. Em contraponto, houveram pessoas já casadas há muito tempo e já colocando esse casamento no papel, né? Então, ajustes nos relacionamentos. E quando a Kelly falou sobre isso, Viu, Laura? Bem que tu disse que eu não ia ficar aqui tão quieta, né? Imagina! E a Fernanda acha que vai conseguir ficar quieta. Nasci no dia 3, dia né, 3. Laura? E esse processo todo me fez lembrar o que determina a distância dos relacionamentos, né? O que determina o quanto nós somos próximas ou não próximas são os sintomas que esse relacionamento traz, né? E esses sintomas são as nossas sensações, nossas emoções mediante esses relacionamentos que na repetição se tornam doenças. Né? E esse relacionamento, quando esse ano de 2022, que foi um ano de rever e aquilo que estava ali nas famílias a pandemia ela veio para a gente olhar para dentro de casa e ver essas dinâmicas, né, com os nossos ali. E isso manifesta, essas emoções que se manifestam nos nossos relacionamentos, que vão se repetindo, porque aí, quando eu me relaciono com tal pessoa, eu fico com muita raiva, essa pessoa me dá fastídio, né? Eu não vou mais ficar perto, isso me irritou. Só que aí o universo me traz outra pessoa que também vai manifestar essa sensação em mim. E a somatização de tanto sentir isso, acaba levando a uma doença. Então, quando a Kelly falou agora sobre isso, me veio muito forte. Quais os meus relacionamentos, Fernanda, né, que eu percebi esse ano que, né, me trouxeram a consciência, partes minhas, que se eu não organizei, imagino que vem agora pro ano que vem. É sobre isso que nós vamos estar falando, Quando né? tu ficou falando sobre isso, eu pensei, se foi um ano, né, está sendo, porque ainda nós temos ainda uma energia que vai ficar, que veio nos manifestar o desafio com o marido, com o emprego, com funcionários, com clientes, com amigos, veio manifestar esse desafio que a gente tem. Se a gente não organizou, porque o universo ele funciona, é como se a gente fosse passando de fase. Exato, mas isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, 2022 acabou. Então a energia, não vai ter mais a energia do 6, a energia de Mercúrio, realmente, não vai mais ter essa energia. Só que a gente erra quando a gente pensa que, porque o ano de 2022 já passou, aquilo não vai estar reverberando em 2023. Porque se a gente pensar que tudo é aprendizado, tudo serve para a gente melhorar quem nós somos. Então, se houve realmente o aprendizado, eu vou levar para as próximas experiências. Agora, se não houve o aprendizado que o universo nos colocou à prova, e eu simplesmente não passou, agora nem mais olho para isso, com certeza eu vou ser testada novamente. E vem Tudo a roda que, de Sansara também, né? Não que tem repete como. e potencializa ainda. Tudo que a gente não aprende, né? E aí quem estiver assistindo, para analisar quantas vezes aquele desafio que tu não resolveu, que tu deixou embaixo do tapete, fez vista grossa, né? Ele vai voltar. E como disse a Júlia, potencializado. Porque não é o fato de não olhar que ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Mas a gente pensa, né? Não, eu não vou olhar para aquilo e aí não vou precisar resolver. A gente se engana muito com isso. Porque aí chega um momento que essa energia ela precisa eclodir, né? Ela precisa emergir e aí a gente não tá preparado, aí ferrou. Aí vem com tudo. Aí a gente ferrou. Não, e quando vocês falam isso,
vem exemplos, e imagino que quantas pessoas em casa estejam sentindo exemplos da sua vida. E tem um número, eu sei que fazendo a numerologia de cada um, e vai ter o ano 1 de cada um, por exemplo, e eu lembro que a Kelly comentou, olha, esse é o ano 1, é o ano que se planta, né? Teve certa vez comigo. Que é o ano pessoal. E é o né? ano pessoal, isso, é o ano de plantar e depois tu sabes o que tu vai querer colher, né? E isso me chamou tanto a atenção, porque eu digo, cara, isso é diário, isso não é uma situação que eu imagino que eu esteja no ano 1, beleza, então agora eu vou me cuidar até que eu lembro, até que eu sei, até que... Só que assim, no ano 2, tu tem que cultivar o que tu fizesse no ano 1. E é tudo tão difícil porque... Uma construção. E aqui nós temos um mundo cheio de ofertas, né? Cada dia tem coisa aparecendo nova pra ti. E coisas boas e ruins, e o que tu abraça. Então, me chamou muita atenção, porque se esse ano veio muita notícia, e de acordo com o que eu lidei, com essa comunicação com as pessoas, ou eu construí ou eu destruí. E aí, eu imagino que tenha muito disso neste ano. Então, pelo que tu nos fala. E passando um pouquinho mais, então agora a gente entra numa fase onde, poxa, última semana do ano, nós estamos vivendo aqui, então amanhã vamos ter o Réveillon, beleza, isso é legal, só que a gente sabe que isso para o nosso calendário, do dia 31 para o dia 1º, a gente sabe que temos outro momento em março que acontece também a virada do ano, mas para que a gente possa entender agora o que vai começar a acontecer, o que já está acontecendo dentro de um ano que passou, que foi bem comunicativo, então, mas a gente está mudando, estamos indo para outro número, estamos indo para outra... Como é que a gente pode olhar para isso? Então, o que acontece, né, Laura? Finalizando agora 2022, dia 1º de janeiro, a gente entra em 2023, certo? Então, a energia, sim, ela vai para o ano 7, né? A soma 2023, ela vai para o ano 7. Mas... na astrologia, Mercúrio continua até dia 19 de março de 2023. Então, a gente tem esse período de adaptação também, né? Porque não termina dia 31/12, já começa uma nova energia, tudo. Não, tudo está interligado e dando andamento. Eu sempre digo que essas datas são lúdicas, né? Eu gosto delas porque, que legal, vamos ter o nascimento de Jesus no dia 25 que passou. Isso é lindo pensar desta forma. Agora, se foi nesse dia, se não foi, se a história conta, se isso... Mas a data lúdica, né, para isso. E a data também que muda o dia do calendário e muda toda a energia. Então, daqui um pouco é aquela necessidade que a gente tem de renovar, né, de fazer algo diferente. É necessário porque isso também materializa, né, uma parte do nosso dia. Nós precisamos estar organizados. Uma organização, né? Para que a Terra possa fluir. Exato. Mas energeticamente, que é aquilo que a gente mais traz e fala sobre, né? Ela é dado uma continuidade. E aí nós vamos sentir as energias realmente com o passar dos dias, né? Então é a transição do 6 para o 7. O que o 7 nos traz? O 7 nos traz a introspecção, certo? Ele traz sobre a curiosidade, ele traz sobre a espiritualidade, o invisível. É o número que se fala sobre as bruxas, sobre a magia. Então, o 7 é o observador, o 7 é o buscador. O número 7 também fala sobre os detetives, né? Que estão sempre buscando algo além, o que está escondido. Então, agora colocando isso para nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, né? Transformando isso no nosso cotidiano, como ser humano, como eu lido com essa energia? Eu preciso me perceber. Quais são as emoções que eu estou sentindo? Porque pode também, diferente do 6 que nós passamos, trazer mais frieza, menos emocional. Então isso também nos traz uma clareza do que estamos sentindo, se estivermos preparados para observar, ter a curiosidade, né, de buscar além do que é visível,
Então, o 7 vai falar muito sobre o invisível e sobre a busca interior. E também 2023, na numerologia, ele fala sobre as terapias. Então, as pessoas que não se resolveram muito em 2022, que não entenderam sobre a sua verdade, né? Mercúrio 2022, que é a mente encarnada, que ficou mais aéreo, né? Que ficou mais esquecido e talvez até com questões mentais de não conseguir se encontrar, saber quem realmente é, na dúvida. 2023 daí traz essa busca, sabe? Essa busca pelo conhecimento. Então, quem eu sou, o que realmente eu preciso, tá? E aí vai chegar dia 20 de março e aí vai ter essa transição do planeta. Que aí nós vamos entrar no ano da Lua em 2023, que aí a Lua vai falar sobre emoções, vai falar sobre o acolhimento, vai falar sobre a nossa mãe, não só a mãe terrena, né, mas a mãe do feminino, que daí a Júlia vai entrar muito com essa parte, que eu vou deixar para ela que... Mas é bacana porque quanto se ouve aqui no nosso programa, a gente fala muito sobre yin, yang, feminino, masculino, e por vezes a gente só linka ao homem e à mulher, a gente não linka ao ser que para fazer parte, ter esse complemento, as características, né? isso. Os arquétipos. Exatamente. Então, em seguida já vamos falar um pouquinho, Júlia, sobre isso. Eu gostaria de agradecer agora aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes sociais da Andretta e eu gosto de indicar a Pedras Andretta porque também fizeram um lindo trabalho na minha casa. O pessoal que faz os móveis, meu irmão, Lunearte, disse, pega com a Andretta, porque realmente o acabamento, o corte, encaixe é o melhor. Então, aproveitando, passando da minha casa para a tua também, para quem precisar, Pedras Andretta. Supermercados Porta. Pois é, a sua satisfação é o que importa. E sabendo que passamos por uma época de presentes e tudo mais, o Supermercados Porta ainda está com muitas promoções nesta época do ano para tua virada, para o teu Réveillon. Então, aproveita, passa lá, preços, produtos especiais esperando por você e pela sua família. Ao Café e Tabacaria Estoril, em Nova Prata, você encontra cafés especiais e lanches, variedade em tabacaria, decorações e opções diferenciadas para presentes. Então aproveita, passa lá, tem um lugar especial para você chegar, família, namorado, com cachorrinho, enfim, chega lá, senta no teu cantinho, pede as delícias de lá, aproveita, porque é um lugar muito bonito, especial para você. Casa Gamba, inspiração e transformação para você e sua verdadeira beleza. Responsável pela coloração do meu cabelo, que eu tanto gosto. Nessa época de verão, clareio bastante. Na época de inverno, dou uma escurecidinha. Então, tudo de acordo com a minha paleta. Então, agradecimento especial à Casa Gamba. Agora, a gente volta para falar sobre essas energias que estão entrando junto com 2023. E pelo que a Kelly já nos colocou sobre toda essa vivência de 2022, o que a gente pôde perceber, e acredito que você em casa que estava assistindo pôde se colocar em várias situações dentro do que foi falado. Agora a gente entra 2023 e fala sobre feminino. Julie, entender um pouquinho mais sobre feminino, porque não foi falado diversas vezes aqui no programa, feminino, masculino, yin, yang, porém a gente sabe que é o que complementa uma pessoa, que faz dela completa. Então vamos falar um pouquinho para falar sobre o feminino. Sim, como a gente sempre fala, somos as duas polaridades. Sem essas duas polaridades não existiria o ser aqui na Terra, né? Nós precisamos do óvulo e do espermatozoide. Assim, se tem uma vida e se chega aqui nesse planeta. Então, como vem esse aspecto do feminino, não é só as mulheres, não é só quem tem um útero que vai vivenciar tudo isso, né? Porque dentro de um homem também tem o aspecto feminino, né? Também tem um óvulo para a formação desse ser. Então, é esse convite
para que cada um olhe para sua particularidade, aonde estão esses aspectos de introspecção. Do frio, quando a Kelly falou do frio, né? À noite, ela faz esse convite. Quando a lua se apresenta no céu, ela faz esse convite para se aquietar, para parar os movimentos, para parar o movimento do sol, por exemplo. Quando o sol tá ali exposto, a gente quer fazer, quer produzir, quer pensar, quer executar, sempre para fora, correndo, fazendo. Quando a noite chega, nós automaticamente nós vamos sossegando, exceto as pessoas que acabam tendo que trabalhar à noite, enfim, que tem que acabar equilibrando esse aspecto. Mas a energia é outra. Quem trabalha à noite tem uma energia diferente de quem trabalha de dia, né? Exato. Se a gente parar pra pensar nas empresas, Sim. a energia do dia numa empresa e a energia da noite numa empresa, Exato. mesmo que tu execute a mesma função, tem uma A outra vibração energia, é né? outra. Sim, A claro. vibração é outra. Então, qual é esse convite? Que a gente possa olhar para essa quietude. E isso não é o padrão da humanidade hoje. O padrão da humanidade hoje, ele tá vibrando muito mais em executar, em pensar, em responder, em produzir, nesse yang, né? O planeta, ele vibra. E o convite da astrologia para esse ano é: vamos deixar isso num aspecto mais introspectivo. De que forma eu vou observar essa ciclicidade em mim? Porque a lua, ela vem com esse aspecto da ciclicidade. Como que eu me percebo numa lua minguante, numa lua nova, numa lua cheia, numa lua crescente? Como que eu me observo? E essa sabedoria vem dos antigos, ela é Sim. muito antiga, só que se perdeu. O plantio, E para pra pensar o plantio, quantas né? pessoas hoje vão falar sobre a lua para plantar. Né? O meu pai, né? Um beijo pro pai, ele sempre diz: isso aqui não é lua para plantar tal coisa. Isso não é lua para podar. não é lua para Né? podar. Mas Tem essa sabedoria antiga tem que essa ainda tá sabedoria. viva entre Mas vamos alguns. pensar nos mais jovens. Quantos que falam sobre a lua? Não. No máximo, essa pessoa é lunática. Né? No máximo é isso, ela é lunática. Existe a informação cíclica, né? Por que a pessoa é lunática? Hoje ela tá assim, amanhã muda de ideia. Isso. Porque realmente a lua tem um ciclo de 2, no máximo 3 dias em cada signo. Então, a gente tem essas influências. E quando a gente tem, por exemplo, uma lua cheia no céu, poxa, o que acontece com a água? A água sobe, Aumenta o volume da água, né? aumenta o volume. Então, o mar, a maré sobe. As plantas, o cerne da planta, ele sobe lá para a ponta, lá para o fruto, lá para a pontinha das folhas. Então, todas as águas dos habitantes na Terra, não importa o reino que ele habite, vai vir a água para cima. As emoções, elas vão tomar conta. Então, que a gente possa se observar nessa ciclicidade. Porque o arquétipo, Laura, só Claro. o arquétipo da lua, né? Que é o arquétipo da mãe, nas constelações também, né? Muitas vezes não é possível a gente usar o personagem mãe, devido ao contexto daquele sistema. A gente também vai usar arquétipos para poder fazer uma constelação. Mas olha só, lua, né? Tá ligado diretamente à mãe. A mãe tá ligada diretamente às nossas emoções. E o elemento água são quem carrega as nossas emoções, né? Através de um exame dos líquidos do nosso corpo, seja sangue, urina, coriza, saliva, né? Lágrimas. Nós vamos saber os químicos que produzimos no corpo, né? E os nossos químicos são produzidos através daquilo que nós vivemos e experienciamos. É como nós nos sentimos mediante as situações que esses químicos são produzidos. Então, quando alguma pessoa fala, por exemplo, assim, é que eu sou mais racional que emocional, né? É uma pessoa que acaba rompendo com as próprias emoções. Uma pessoa que tem dificuldade em perceber ou viver as emoções, né? Não que alguém esteja encarnado aí e seja perito nisso. Nós estamos aprendendo todos juntos, né, a dar esse passo enquanto humanidade. Mas quando eu já consigo me perceber, eu sou mais racional, né? Eu sou mais emocional. Então, imagina num tempo onde que a lua vai reger esse ano, o quanto isso vai aflorar. E as pessoas que vão lá, sou mais emocional, sou mais cartesiana, né? Imagina o quanto a emoção que vai ficar ali, que não é vivida, Vai ficar que não é latente. exteriorizada, ela vai somatizar em doenças e em eventos no nosso corpo físico.
Porque não é o fato de não olhar para as emoções elas não existem. que elas não vão, né? Não vão estar ali se manifestando. Muito pelo contrário. De alguma forma, o universo vai fazer com que isso se manifeste. Ou por bem, ou por mal. São polaridades também. Então, é uma escolha. Como a Kelly disse, vai ser um movimento de terapias? Sim, mas uma autoterapia. Poxa, isso me faz uma pessoa feliz. Isso não me faz feliz. O que eu posso fazer com esse acesso que eu estou tendo, talvez numa lua minguante? Porque a lua minguante, ela faz esse convite pra gente adentrar os labirintos do nosso inconsciente, né? Acessar isso com mais facilidade, para que quando chegar uma outra lua, na lua nova, eu consiga botar isso pra fora, eu consiga externalizar com um amigo ou com um terapeuta, que eu consiga falar usando o ano 6. 2022. Entende? Como a Kelly disse, a gente faz um movimento de 6 porque agora a gente tá pronto para entrar no ano 7, né? Então eu vou usar as ferramentas que eu trabalhei no ano 6 para poder me manifestar no ano 7, naquilo que eu consigo observar em mim. Então, vamos lá. Né, pra poder, porque aqui aí tem a leiga. Eu tô aqui no meio das bruxinhas que tiraram suas vassouras do. A gente botou no estacionamento. É isso aí, e estão aqui pra poder deixar claro pra gente que gosta do assunto e faz questão de entender sobre, para poder lidar um pouquinho melhor com tudo que acontece, porque isso aí já está provado de que tudo é Um ponto de leveza. Exato. Existe um lugar leve para viver, né? A história, eu brinco sempre, acho que já me ouviram 1000 vezes falar sobre, poxa, tu não acredita? Beleza, então para de respirar, né? Se Não é tá pra não, enxergando. se não enxerga, né? E o pior é que eu Só enxergo no que eu vejo, né? Como é que é? Só acredito naquilo que eu vejo. Para de respirar, então vamos ver se tu não acredita mais, né? É isso aí. Invisível, né? Né? É isso aí. Não, mas é uma brincadeira bem bacana pra se fazer, porque daí tem a ver. E aí eu comecei aqui na minha cabeça louca a fazer toda a ligação do ano 6, que é uma comunicação desenfreada, que chega de todas as partes, de todas as formas, verdadeiras, falsas, chega pela tanto meios de comunicação, quanto chega As pra redes mim, sociais, né? como outras pessoas que podem chegar pra mim e falar uma coisa que não era, ou que falaram pra me ajudar pra outras coisas, e assim, né, se torna um ano bem completo de informações, repleto de informações. E aí a gente chega no ano 7, que é aí que é bacana poder... O ano de lua que pede pra gente parar um pouquinho, olhar pra tudo. As A gente emoções, recebeu muita... Internalizar. E aí a Kelly me fala sobre presta atenção no que tu não vê. E aí eu começo a fazer essa ligação. Peraí, daqui um pouco eu acreditei muito em tudo que foi falado no último ano, porque era uma coisa desenfreada. E ao mesmo tempo duvidou, Laura. Porque Sim. quando a Kelly explicou antes, né, sobre essa comunicação, tanto a verdadeira quanto a falsa, né? Quanto nessas redes sociais, e o número de visualizações, e quantas curtidas, e quantas compartilhadas, e quanto há de engajamento. Olha como esse ano foi, eu digo, na minha própria experiência, né? Sim. Porque o que é o comercial hoje? Uma vez a gente tinha lá as revistas, anunciar no jornal, e não que hoje não tenha, mas onde que tá? Tá no Vai influencer, mudando. O tá foco na é outro. rede digital, tá quantos seguidores tu tem. E quanto... É possível, pessoal, sério, quando eu soube isso, pra mim foi algo... Podem achar aí o que quiserem do seu lugar, porque pra mim vai ser, é sério. Dá pra imprimir um boleto pra te pagar um número de seguidores do teu Instagram. E eu disse, é mesmo? Porque tu pode entrar ali, fazer um boleto e o algoritmo vai botar 10 mil seguidores na tua página. Então, olha quanta reflexão a gente olha e diz assim, isso é fake, isso não é. Os filtros, Sim. né? Então, essa comunicação e que a gente tá fazendo o quê? Mesmo que aquilo não seja agradável, se nós não nos policiarmos e não entrar no orai e vigiai, quanto tempo do dia a gente passa criticando, dizendo que é fake, dizendo que quem não te conhece, ou isso ou que aquilo, entrando numa crítica, num ciclo vicioso da gente mesmo com a nossa própria opinião mediante aquilo que está sendo visto do outro.
Ou então, Fer, para complementar isso, o que eu coloco nas minhas redes sociais, que eu quero que o outro pense tal coisa, mas é verdade? É uma manipulação, né? Né? Eu compro seguidores, é real? Tu sabe Então, que... o quanto eu quero manipular também essa verdade. E aí, eu quero só lembrar um ponto que é muito importante e que, claro, quando vai chegando o final do ano, a gente reaviva essa memória, eu que estudo sobre astrologia, né? Mas eu sempre penso em ter esse ponto muito vivo em mim. Por quê? Desde 2017, nós entramos num grande ciclo que é a regência Saturno. E Saturno fala pontualmente sobre responsabilidade, sobre colheita. Entende? Então não adianta eu pensar que eu vou estar falando uma mentirinha aqui, tá? E eu não vou ser responsabilizado por isso. Até porque o universo funciona com compensação. Então, que vai e volta. Desde 2017, nós estamos sendo mais responsabilizados pelas nossas atitudes. Me diz uma coisa, quando que ele vai embora? Daqui 36 anos. Acho que não vai ser na nossa encarnação, quem sabe? Não sei se vai dar. É o grande ciclo que a gente fala. Nossa, a pessoa aqui... De 36 anos. Sim, exato. sim. Então, olha, é recente, é desde 2017. E aí a gente pensa... o ano da pandemia. O que foi isso? Qual foi esse estouro? A verdade da casa veio à tona. Vem à tona, por quê? É toda uma energia ali que nós, seres humanos, na sua individualidade e também na sua estar em grupos, né? A gente juntou essa energia para dar esse boom e vindo a pandemia, né? O quanto a gente não sofreu com isso, o quanto a gente não aprendeu com isso. Então, essa grande regência, eu quero deixar muito aqui clara, porque ela é extremamente importante. Por mais que nós tenhamos regentes anuais, essa regência, ela é muito importante. A responsabilidade. Kelly, é uma era, né? Eu tava aqui pensando, pois é, e rindo por dentro, porque eu dizia assim, é muito mais fácil fazer as coisas e depois dizer, desculpa, né? Não sabia. Né? Não sabia. Bem mais fácil fazer mas isso, só que o né? universo, Laura, ele vai sempre entender a nossa intenção. Isso é algo bem importante, né? Porque o que é a nossa intenção, aquilo que o nosso coração fala. E várias linhas religiosas, os evangélicos tem essa frase, né? O Senhor conhece o meu coração. O universo conhece o nosso coração. Nós sabemos qual era a nossa intenção quando aquilo aconteceu. Sim. E quando a gente fala para outra pessoa, é o que eu falo bastante para as gurias, né? Sim, quem vai estudar a linguagem do corpo, quem vai estudar a linguagem não verbal, claro que vai entender um pouco mais. Mas nós todos lemos o inconsciente do outro. Nós todos, o tempo todo. E nós conseguimos sentir quando foi por mal ou não. Certo. Se havia a intenção daquilo ou não. Por mais que a boca fale alguma coisa, né? Porque a minha boca, ela pode estar aqui falando um monte de coisa, mas eu sei a intenção do meu coração quando eu digo isso. Eu sei a intenção do meu coração quando eu faço isso. E o universo, Deus, né? O Buda, o Jeová, a crença de cada um. Para mim, quando eu falo universo, eu abranjo qualquer outra palavra que possa ser, né? Ele entende essa vibração do nosso coração. Então, essa intenção, ela vai estar sempre evidente. E Hermes Trismegistus, que é alguém que eu gosto de ler e tento dar pé em entender, né? Eu leio de novo, eu leio mais uma vez. Às vezes eu leio mais que 3 vezes. E ainda assim, tá difícil de entender. Quem já leu aí entende o que eu estou falando. Hermes Trismegistus fala, né? O 3 vezes grande. Que o universo nos compensa sempre 3 vezes mais. Tudo aquilo que nós fizermos, bom ou ruim, o universo vai nos retribuir. Não importa se é bom ou ruim. Ele apenas vai retribuir 3 vezes. Tá certo. Muito bem, muito bem. Não, mas tudo isso, eu sempre vou brincando no meio da história para tentar ver para que lado a gente pode levar essa conversa. E como tudo isso faz sentido e como a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente faz. E no último programa, Fer, tu falaste alguma coisa sobre quando eu reclamo de alguma coisa, eu faço um exercício de agradecer 3 vezes, né? Então, é como se tu tentar substituísse, né? Substituir.
E eu digo que isso é em tudo. A gente fala assim, ali foi uma fala do último programa em relação à reclamação. Agora a gente fala sobre, poxa, por que ainda não deu certo? Porque eu ainda não aprendi a fazer da melhor forma. Então daqui um pouco esse ano vem para refletir, para olhar, para ver o que o invisível quer me dizer sobre, né, alguma coisa que tenho que estar atento e talvez mudar as minhas posições. Se eu não gostei do que foi 2022, talvez para 2023 fazer um pouco diferente e ser bom. A gente já vai falar agora sobre cor, sobre pedra do ano, que tudo isso também traz aquela energia gostosa da ludicidade, de olhar para aquilo Mas, antes eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Então, lembrando aqui que as meninas do Prana vêm uma vez por semana para esse programa, para entregar esse conteúdo super especial, né? Eu tô aqui para perguntar e como alguém super leigo, né, no assunto, mas tentando fazer com que isso se torne... Talvez quem está ouvindo em casa se sinta como eu e goste de receber dessa forma mais leve essas informações. Lembrando que muitas terapias estão à disposição de você, então qualquer coisa entra nas redes das meninas, no Prana Energia Vital, ou cada uma tem a sua, então chama as meninas lá e marca a tua consulta, conversa um pouquinho para entender o que é melhor para ti e para tua vida. A Fleur por Alisson Pinheiro, florista em Nova Prata. Então o Alisson, super especial o trabalho dele em flores aqui no estúdio, né? A gente tem uma demonstração sobre uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação, pois o Alisson já trabalhava como florista. Vá visitar o novo espaço, onde a alegria e o amor se fazem presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Então, no centro de Nova Prata, procura a Fleur por Alisson Pinheiro, né, e busca aí tudo que ele tem para oferecer. Charmot é chá de verdade, chás especiais, infusões de ervas, acessórios para seu chá e chocolates mais saudáveis, sem conservantes. Tudo com certificação orgânica. E aqui a gente tem os chás, a demonstração para que você possa procurar, conheça a embalagem, tudo. A Charmot, ela foi pensada 100% orgânico, então todos os chazinhos que estão aqui, eles não contêm pesticidas, eles são realmente produtos que você pode oferecer para sua família com tranquilidade. Além dos chocolates, que são livres de tudo também, orgânicos, então sem lactose, sem glúten. Então aproveita e chama a Charmot no Instagram. Então, vamos lá, voltando para o nosso papo de hoje. Estamos falando sobre energias para 2023 e vamos falar sobre pedras, cor, porque tudo isso eu acho bem legal. Porque daí eu posso ver, né? É que materializa. Sim. Né? Materializa a energia. Até a Fer teve o último programa da outra temporada, acho que foi, que a gente falou sobre as pedras, né, Fer? E teve uma hora que ela fez até um story meu, tipo, tendo um chilique, né? Olhando as pedras, achando tudo o máximo, né? Porque é aquela história, eu só acredito vendo, né? Então, eu tô tentando aprender com vocês, que eu tenho que acreditar além do ver. Mas a gente tá num mundo matéria, né? Eu juro que eu tento. Importante. Se nós então não céu, né? Então materializarmos, pensa assim, eu vou ficar só céu, teorias, meditações. O que eu vou fazer na vida terrena? Sim. Né? Então, Fer, quando a gente fala da cor, a roupa que vai usar, de uma pedra, é como se a gente tivesse ali a matéria daquilo. Então, é extremamente importante. eu sempre acreditei em Deus, mas Deus pra mim era algo que estava lá, sabe? Abstrato. Isso. Ele estava lá, eu precisava clamar por ele, mas ele estava lá, tipo, Uma lá certa em algum distância. lugar. Com distância. E depois que eu comecei a pensar diferente de Deus, e foi aqui no programa, né? Que linda, Laura, isso é Isso- muito fofinho. É isso aí. Não, eu vejo hoje Deus em todo mundo. Então, pra mim, ficou bem mais fácil acreditar em Deus. Sabe? Porque tá materializado. Exato. Porque não que eu não acreditasse, mas era algo que eu não conseguia alcançar. Agora sabe? tu olha pra esse arranjo, né? Enquanto tu falava antes, eu fiquei olhando. Isso não é a perfeição de Deus. Uhum.
Olha a perfeição dessa flor, né? Única. Esses arranjos, essas plantas, a geometria das coisas. Uma planta que vai fazer um bem para um órgão nosso, um olhar de amor que a gente dá para o outro. Se isso não é Deus, o que é, né? Não, pois é. Então... É a centelha divina, né? Existe uma centelha de Deus. É isso aí. Então, como facilita, e por isso que eu acho tão legal, a história da cor, a história das pedras, é mais pelo fato de lembrar que claro que tudo emana uma energia, né? Até por isso que eu sou uma pessoa que quando fala nomes, vejo cores. Quando eu falo números, eu vejo cores. Viu Mas como tu assim, acredita no invisível mais que nasce bobear. não, mas é uma coisa que desde pequena, eu falo o nome tal, me vem cor, sabe? Então, Bruna, um verde escuro é um... Combina com aquele nome. Isso, aham. Claro que às vezes conhecendo a pessoa dá uma diferenciada, mas tem essas coisas. Então por isso que eu acho tão legal, a cor tal. Eu sei que colocando a calcinha tal não vai me fazer diferença na virada do ano. Mas tem uma energia. Mas tem uma energia. Então vamos lá para entender um pouquinho. Uma intensificação, né? Que esse é o propósito. Então, Sim. às vezes eu preciso daquela cor, eu preciso daquela pedra. É tipo usar um amuleto. É como a energia do amuleto. É essa, Sim, né? materializado Eu ali. ter aquele toque, aquela segurança que aquilo vai me remeter a uma âncora, Sim. né? Ela Acaba é uma usando como âncora, né, uma Ju? âncora, isso aí. Como as imagens, né? Algumas religiões não têm imagens, né? Algumas têm. E para aquela imagem é algo muito sagrado, né? Aquela imagem que tá ali, onde a pessoa vai se ajoelhar e ela vai rezar e ela vai se conectar a algo maior através de uma imagem, né? E algumas religiões sem chance de olhar para isso. Então não tem que existe um certo ou um errado, é o que funciona para nós. Tá certo. Então que cada um busque a sua forma. Ótimo. Então vamos falar da cor. Kelly, contigo então. Cor, pedra. O que a gente Então, pode... A cor desse ano, regência da lua, cor prata, branco, cinza, né? Tudo que remete à lua. Nós estávamos falando até, a Ju me trouxe uma informação, porque tudo é interligado, né, gente? As terapias, as ferramentas, elas são interligadas. E eu gostaria que tu falasse, Ju, da tua... Sim. Porque eu acho que tem também... Isso foi hoje de manhã com a Ritinha, beijo Ritinha, que faz a nossa unha. E hoje trocando uma ideia com ela, e aí me caiu um monte de fichas, assim, com aquilo que a Kelly já tinha trazido e aquilo que já tá no meu campo, e eu formei um raciocínio. Enfim, é o que sou em verdade em mim. É um ano onde nós vamos lidar com a questão intuitiva. Uma percepção de se intuir as coisas. Quando a gente fala intuição, a gente fala na terceira visão, que seria o nosso penúltimo chakra, né? O chakra frontal. O chakra frontal. O Adina chakra, né? E quando a gente fala de feminino, a gente fala do segundo chakra, de baixo para cima. Então a gente vai ter uma ligação direta entre o nosso útero, na questão do feminino, das mulheres, mas esse chakra, o segundo, o Svadhisthana chakra e o Adina chakra, eles vão fazer uma ligação, porque aqui é como se fosse uma lua em formato de uma taça, que recebe todas as informações ancestrais de toda a linhagem feminina que estão registradas nesse cálice, no cálice sagrado que gera vida na Terra, né? Que gesta a vida na Terra, recebendo todas as informações das intuições que chegam para acessar essas sombras, esse frio, essa questão que está retida nas informações uterinas. Então é esse convite, é esse mantra, é essa ligação que nós vamos fazer. E aí que a gente acessa que cor? A cor laranja, né? Que é a predominância desse chakra. E nos homens é a próstata, né? Exatamente. E os testículos que regem. Então, a próstata, né? Os homens aí, quem tem o desafio, algum problema de próstata, né? Tá ligada diretamente a essa conexão com o feminino. A próstata no homem, ela representa a energia do feminino. Tá certo. Então, essas questões, elas vão ser chamadas a atenção, né? Então, questões de doenças uterinas, ou de alguns desafios, ou distúrbios na menstruação, ou questões na menopausa. Então, isso tudo vai estar, talvez, numa latência maior para que seja visto. E assim como nos homens, a questão de próstata.
E esse movimento, quando a Julie fala do útero e da menstruação, e a Kelly nos trouxe a lua que vai reger esse próximo ano e nossas emoções, se a gente vai entrar num ano onde é regido por esse movimento da mãe, do feminino e da lua e da menstruação, as mulheres que não estão vivendo esse processo, né, de entendimento, para mim, foi chocante. Quando a Julie começou os estudos, comecei o estudo da constelação. E a Julie com os estudos da ginecologia natural, do yoga, e a gente tá toda hora, né? As gurias trocando figurinhas e com os demais terapeutas que trabalham e compartilham lá o Prana conosco. A gente vai tentando achar o ponto onde as terapias fazem um clact, né? Onde elas se encaixam. E o meu lugar de filha mulher dos meus pais, né? Quando eu entrei nesse lugar de estar mulher e viver o feminino, né? Devido à dinâmica do meu sistema, eu percebi que eu não menstruava. Eu não sabia há quantos anos eu não menstruava, tomava pílula direto. E a Julie foi me trazendo esse sagrado do feminino, né? O nosso sangrar mensal. E eu disse, nossa, para que eu possa estar no meu lugar de filha mulher, o que uma mulher faz? Ela menstrua, ela ovula. Então, se esse ano, e agora eu tô aqui divagando sobre o ano que a Kelly tá trazendo a astrologia e a Júlia o feminino, mas o que me remeteu na minha experiência com o feminino, porque existe um fluxo, né? E o fluxo da nossa ovulação, ele tem um processo para acontecer. E muitas vezes nós estamos interferindo com a alopatia, né? Ou várias formas, mulheres que não menstruam por alguma razão maior, né? Então talvez seja um ano que vai nos fazer olhar para isso. E mesmo as mulheres que têm esse aspecto, que vem com dificuldade à própria ciclicidade, né? Ah, então eu não vou ter acesso a isso, né? Vai gerar esse sentimento do tipo, então já que eu tomo pílula ou tenho DIU, que eu não tenho um ciclo menstrual natural, então eu não posso acessar isso. Ele vai acontecer igual, Ele né? vai acontecer igual, porque nós temos uma regente maior que é a Lua no céu. Então essa mulher, ela pode acessar esses arquétipos através da Lua que se apresenta do inconsciente coletivo, entende? Ela vai ter ferramentas para se autoanalisar. É óbvio que a mulher que tem o seu ciclo natural, assim como a natureza nos seus processos, vai ter uma facilidade em acessar, né? Aonde outras que trabalham um aspecto um pouco diferente, elas vão precisar talvez aprofundar um pouco mais, exercitar um pouco mais essas habilidades. Então, tu vê. E aí, se cada um olhar para si, olhar, né, para aquela história, começa a ver como as histórias ou elas se repetem ou quais são os ensinamentos que foram passados, né, das nossas para cá. E tu só pediu a cor, né? Sim. Olha onde nós chegamos. Olha, do cinza, branco, prateado pro laranja e pra Ciclo menstrual, Sim. tá tudo interligado. que é vermelho. Tudo interligado. Até porque ano da lua, né? Emoções, líquidos, sangue. Então está tudo interligado. O que essa corrente sanguínea, né, nos traz essa oxigenação mental, né, emocional, está tudo interligado. Então, claro, cada ser humano vai ser direcionado para o seu desafio. Certo? Então, nós teremos essa influência, né? Todo o planeta terá essa influência, mas nós na nossa individualidade. Tá? E é isso que eu ia te perguntar, Kelly. Agora, Laura, eu vou compartilhar aqui o lugar que tem entrevista contigo. Porque aí quando eu tava curiosa. pensando... Curiosa. Tava aqui pensando enquanto a gente falava sobre isso, Kelly, pro pessoal que já entende, ou que pelo menos conhece o seu mapa astral, como vai ser um ano regido pela Lua? Aonde a gente tem a Lua? Isso é uma pergunta do meu interesse, tá, Laura? Sim. Eu nem sei perguntar isso, então vai lá. Aonde eu tenho a Lua posicionada? Por exemplo, o meu mapa tem a Lua em Sagitário. Tá? Então, o pessoal de casa que tem o seu mapa, aonde tem posicionado a Lua, esse ano vai exigir desse lugar ou não tem nada a ver a minha pergunta? Tudo a ver, Fer. Tá. Tudo a ver. Até porque... Lembrei que eu sou aquário em aquário. É isso? Tu tem Que ela a Lua em falou? aquário? Ah, tá, sim. Eu sei que eu sou bem louca. é o ascendente em aquário. Laura, Mas queria a tua saber lua... quem que é normal. Né?
Mas a tua lua está em algum signo. Então, quando a nossa lua está em algum signo, é ali o aspecto maior que nós vamos vivenciar, o aprendizado sobre a nossa lua. Mas todo mês, lembra que eu falei antes sobre a lua, ela fica de 2 a 3 dias em um signo. Então, durante o mês, nós vamos sentir muitas influências dela. Esse ano, uma mãozinha um pouquinho mais pesada, digamos assim, né? Porque, por um exemplo, quando nós temos uma lua cheia no signo que a lua... que eu tenho a lua no mapa, né? O que é esse aspecto de lua cheia? Como eu entendo, tá, gente? Por exemplo... eu não lidei na lua minguante com a minha introspecção, com a minha frustração, um sentimento que me trouxe uma incomodação. Chega, por exemplo, numa lua cheia, aquilo transborda. Então, se eu não trabalhei a minha lua minguante, né? Se eu não olhei para esse aspecto desafiador, chega na lua cheia, eu vou transbordar. O que eu vou transbordar? Raiva, frustração, aquilo que eu não organizei. Mas então Aquilo deixa eu que eu não aproveitar organizei. então passar, porque eu passei uma semana do cão aí, umas 2, 3 semanas atrás, e aí eu disse, Jesus, como eu não entendo nada de lua, eu não sei qual que é a que cresce, ou que é a que ou quando pode cortar cabelo, quando não pode, enfim, essas coisas, Tem que perguntar pra quem entende. Tem que perguntar pra quem entende. E aí eu tava numa semana que eu disse, Jesus, precisa terminar essa semana. Quando é que termina essa lua? Né? Aí eu olhei assim, lua cheia, e era tipo quarta-feira e trocava na quinta. Eu disse, ainda bem que troca amanhã. Mas agora eu entendi o porquê da lua cheia. É isso aí. Porque eu achava que Ela podia ser uma potencializa. minguante, podia ser potencializa. alguma outra que, tipo, não tivesse a ver com o que tava tudo indo pra trás, assim. Laura, eu disse, poxa, mas vamos o que é? simplificar um pouco para o Aham. pessoal em casa, por Aham. exemplo, né? Claro que hoje o dia da gravação vai ser outro, mas eu vou dar o exemplo de hoje, tá? Sim. Hoje nós estamos com a lua em Capricórnio. Todos, tá? Nós estamos vivendo, essa lua é para todos, independente se eu tenho essa lua em Capricórnio ou não. Então, mesmo assim, hoje, eu estando mais perceptiva com os ciclos da lua, hoje eu percebo mais a influência dela. Então, a lua em Capricórnio, o que ela vai me pedir? Mais organização. Se eu estou mais organizada, desde a papelada que eu tenho em casa, desde o meu escritório, ou questões com família, filho, porque Lua vai falar sobre família também, né? Então, ela vai me pedir isso. Então, hoje, por que eu tenho uma tendência de querer organizar mais, né? Deixar tudo mais bonitinho e tal. Eu também fico mais confortável, tá? Então, isso simplificando para dar um exemplo. Agora, as pessoas podem estar se perguntando também, poxa, então, eu não sei a minha lua no mapa, eu não sei como olhar isso, tá? Então, o Google, gente, é uma ferramenta incrível, pode estar ajudando a gente. A gente consegue o mapa astral, indo para sites de como tirar o meu mapa astral no Google. Precisa já saber a hora do nascimento. Isso, já vai para um site e eles vão te pedir a seguinte informação: o dia, o mês, o ano, a hora e a cidade que você nasceu. Então aí tu já vai encontrar, tipo, todo o teu mapa. E aí tu vai lá... Seria o mapa natal, né? O mapa natal, isso. E aí tu vai encontrar nesse mapa natal a lua, bem o símbolo da lua vai estar em tal signo. Então, minha lua é em Áries. Então já tem uma informação. E também na internet a gente tem calendários lunares, que eles, ao dia 1, 2, 3, a lua está em tal signo. Essas informações a gente encontra muito fácil no Google. Já entendeu outra coisa, né? Mas aí, Mas Fê, dá pra lembra que a encontrar, curiosidade... procura Kelly. Passe por ver. Essa aí já é uma outra Mas situação. lembra que a curiosidade leva a gente Aham. longe. Nós vínhamos pra cá no carro e aí, exatamente. gurias, vamos falar sobre isso, de Kelly gurias, vai ser importante isso, vocês vão colaborar e tal. Eu disse, olha, Kelly, eu não sei como eu vou colaborar, porque há algum tempo já convivo com ela, né, outros astrólogos que eu tive a oportunidade de conhecer na minha caminhada, pra mim, assim, é grego, né, então preciso da Kelly ali, porque ela olha de um lugar que estuda e que se dedica. Mas pelo menos o desenho da lua no mapa é uma lua. É porque É uma lua rodinha crescente. com uma rodinha menor. Olha que simples, gente. É uma lua. É uma lua. Exato. É uma lua, dá pra E ver. aí depois a tua curiosidade vai te levar
aos lugares que tu precisa, né? A conhecer mais, a entender, a se perceber, porque a temática do ano é a autopercepção, tá? É colocar essa informação para dentro, tá? Então, como eu tô sentindo? E aí, eu vou me relacionar. Kelly, daí então as pessoas, como a Fê perguntou, né? Então a lua tá lá em tal signo. Então se a minha lua, vou puxar agora pro meu estado. Então se a minha lua tá em Gêmeos, então quando tiver uma lua no céu em Gêmeos, é que eu vou sentir isso. Tu vai Só que sentir sendo esse regente convite. pela lua, vai Vai. estar forte isso. Vai estar muito forte, tá? Aí que vai tá. estar muito forte. Só que aí, talvez tu tenha alguns aspectos que te desafiem na comunicação. Porque, né? Ah, minha emoção, como que eu vou estar? Talvez esteja maravilhosamente bem, eu vou comunicar, eu vou elogiar, eu vou querer estar junto com as pessoas. Mas e se eu tenho um aspecto desafiante, né? E eu quero pegar aquela comunicação e mandar todo mundo para aquele lugar. Então, qual é o sentimento Olha a Ariana que tá falando. me fazendo Até achei que havia um palavrão. sentir dessa forma? E aí eu tenho consciência que não precisa ser desta forma, né? Eu Certo. posso trabalhar isso em mim para daí sim eu ter uma comunicação positiva, né? Que eu possa Depois colocar ficar essa tranquila. Depois emoção. que falou, tu se sente tranquila. E não vem a culpa, né, Ju? Porque que muitas a vezes gente não- passou a raiva, vem a culpa, A gente né? não consegue lidar com aquilo que não conhece, né? Então acho que cabe também aqui a gente falar pro pessoal de casa, não é porque tu não acredita nisso, que isso tudo é bobagem, que tu não recebe essa interferência. Tá? Eu gosto de dar um exemplo assim, eu de física, né, eu entendo praticamente nada o suficiente para sobreviver, né? Que existe a lei da gravidade, que se eu tropeçar eu vou cair. Então, assim, ó, sei o suficiente. A lei da inércia, quando eu tô dirigindo, que não dá para puxar o cinto, né? Então, olha só, olha o exemplo. Por mais que eu, Fernanda, eu não entenda a fórmula do peso do meu corpo na altura que eu tenho, se eu tropeçar, qual é o peso que eu vou cair? Eu não sei fazer essa conta, né? Talvez se eu tentar buscar aqui na minha memória, lá no 2º grau, quando eu fazia, que era ainda 2º grau, eu vou tentar achar essa fórmula. Não quer dizer que se eu cair eu não vou me machucar. Né? Já que eu não sei a força da inércia quando eu vou puxar o cinto de segurança no carro e ele tá andando, não é porque eu não conheço essa lei que eu não vou ser atingida por ela. Então o pessoal de casa que tá ouvindo e acha que isso tudo talvez seja uma bobagem, que é misticismo, que tá tudo certo, é um direito que nós temos. Isso não vai nos livrar de viver as interferências. Então o convite fica. Mesmo duvidando, se sentir de olhar para isso, pode ser que te ajude pela curiosidade. Com certeza. Até mesmo, porque nós mesmos duvidamos. Eu duvido. Eu adoro duvidar. Não, tem como, e até por não. isso que Eu busca. não trabalho com isso porque eu acredito. Exatamente Eu isso. sempre falo isso. Eu não trabalho com isso porque eu acredito. Eu duvido. Eu duvido tanto e eu digo assim, Que é me assim? surpreendo tanto. Eu tenho que baixar a cabeça pra minha mãe, né? Eu tenho que organizar o meu pai pra ver se os negócios... Eu vou fazer, mas só pra ver se funciona. E aí, olha aqui onde é que eu tô, né? Pois é. Eu tive, e falando nisso, que as meninas trouxeram, quando vem mensagem no celular de alguém que a gente atendeu e passou um protocolo, passou uma orientação que tinha miomas por todos os lugares do útero, enfim, tava tomado. E aí a gente entra com o protocolo pensando, talvez vai ajudar, entendeu? Aí passou o tempo desse protocolo, a pessoa manda mensagem, Ju, só pra dizer que eu saí do exame agora, eu não tenho mais nenhum. Então, tipo, a gente também duvida que isso funciona, mas a gente vai tentar ver se essa coisa materializa de uma forma que os estudos estão dizendo que funcionam. Sim. Pode ser que dê certo. Não, Todo e, tempo, porque é e um contexto acreditar todo para que também. funcione. Uhum. Pode né? ser que dê certo. Porque senão a gente pensa assim, eu vou só botar a calcinha da cor, a roupa da cor, eu vou tomar um chá da cor, eu vou saber que a lua tá não sei o quê, e isso vai fazer eu A minha desencarnar? vida tá resolvida. Gente, é um muito mais que contexto. isso. A gente vai entender, ter o conhecimento sobre as coisas, só que se a gente não materializar, se a gente não fizer... Porque aqui na Terra, todo milagre que a gente pede, seja ele qual for, ele tem um preço. Né? Para que a gente tenha esse coração de criança para receber o reino dos céus, é um desafio lidar com o nosso ego. Né? Então ele Até tem um porque- preço para ser pago aqui na Terra. Até porque, convenhamos, né, gente? Não somos nós
que identificamos essas terapias, que descobrimos, Não, nada somos disso. estudantes de algo que alguém canalizou. A gente vai passando apenas adiante e vamos ver se essa coisa E funciona. aplicando na própria vida, né? Porque é isso. Pra mim faz sentido a lua em tal signo, porque eu passei por um desafio de dizer, cara, eu tenho que aprender com isso. Eu enxergo isso todos os dias e ainda não aprendi. Tá certo. Entende? Então ela é real. Por isso Tá é muito certo. desafiador. As pessoas perguntam: se eu fizer uma constelação, vai melhorar tal coisa? Se eu tomar um chá, se eu entender o meu signo. Talvez sim. Talvez. Pra alguns, Porque sim. tem muitas coisas que a gente vai precisar se desafiar. Mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar atitudes para entrar no fluxo da vida. É um E contexto. se nós não estivermos prontos, Laura, nós vamos terceirizar a Deus, a terapia, ao terapeuta, ao remédio. Esse remédio não funciona. Esse médico não sabe nada. Eu fiz isso aí e não adiantou. A gente fez nessa parte. Né? Porque senão a gente está terceirizando a responsabilidade da resolução dos nossos desafios. Tá certo, muito bem. Gurias, antes de falarmos das pedras, da pedra do ano, né, pra gente mudar um pouquinho aqui, mas continuar, eu gostaria só de agradecer a mais alguns dos nossos patrocinadores. Eu gostaria de fazer um convite bem especial a você que está em casa, não conhece, é da nossa região ou não é, o Caldas de Prata. Então, eu vou chamar um VT bem especial para que você que está nos assistindo possa sentir o convite para passear no Caldas de Prata. A Cascata da Usina é a maior atração natural de Nova Prata e fica dentro do Caldas. Você pode admirar esse presente da natureza em vários pontos do parque. É uma bela cascata do Rio da Prata que possui 45 metros de altura. E fica a poucos metros do balneário de águas termais. Venha passar momentos inesquecíveis no Caldas de Prata. E agora, agradecendo ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias, um restaurante especial com uma boutique de vinhos e bebidas para poder passar, almoça, janta, compra o seu vinho, a sua bebida, né? E aproveita esses momentos que são super especiais. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, agora viva novos caminhos, responsável pelo look, o meu look, todos os programas aqui. E lembrando que eles estão com uma super promoção para compras e pagamento para daqui 60 dias. Então, para quem sabe que final de ano, mudança de estação, precisa de roupa para a família, enfim, precisa mudar o seu guarda-roupa, passa na Lojas Regla e seu pagamento a partir de 60 dias. Então vamos lá, agora voltando pro nosso papo de hoje. E pra gente finalizar, porque já estamos no nosso horário, mas a gente não pode deixar de falar da pedra. Meninas, quem pode falar da pedra? Você, Kelly? Então, a pedra do ano, né? Regência da Lua, nós temos a pedra da Lua, né? Mas tem uma específica que é a calcita óptica, que ela é um cristal, parece uma pedra de gelo, tá? Então essa é a pedra do ano de 2023. E ela traz essa mesma ideia do recolher-se, ela vem com isso, a energia dela? Laura, tudo que for intencionado, né, é a intenção. Eu acredito na intenção. Se eu uso a cor prata, qual é a minha intenção? Né? É a conexão com esse feminino, é a conexão com as minhas emoções. Então, a regra, principalmente, é da pessoa, né? Qual é a tua intenção? A tua intenção não é tão boa assim? Então, o resultado também não será tão bom. Tá certo, tá certo. Meninas, vamos deixar um recadinho bem especial pro pessoal em casa sobre 2022, pensando em 2023, então, Fer.
eu vou deixar um agradecimento, porque enquanto eu estava aqui falando hoje, pensei, há quanto tempo que a gente não sentava aqui no Algo a Mais, né? E o carinho de todas as pessoas que disseram, eu adorei o podcast, né? A gente trouxe vários convidados lá no Experiência Humana, mas tenho saudade da Laura, né? A Laura perguntando e vocês falando. Então, voltamos com Algo a Mais, são várias coisas que giraram em torno disso, né? Mas o carinho do público, o quanto tu representa essa curiosidade, né? E o quanto essa curiosidade, que chega através de ti, nos desafia a trazer o nosso trabalho. Então, quero agradecer o carinho, né? De a gente estar no terceiro final de ano aqui na Conecta, o terceiro final de ano falando sobre o que a gente estuda, a nossa filosofia de vida, nossos desafios, que nós estamos cheias de desafios, né? Somos seres humanos como todos os outros, buscando evoluir de forma positiva na experiência, e a Conecta nos trazendo esse lugar incrível que é o Algo a Mais, através da tua pessoa, né? Muito, muito, muito obrigada, e que nós possamos continuar nessa busca e o nosso servir para melhorar a nossa própria vida em primeiro lugar e daqueles que nos cercam. Obrigada. Ai, que lindo, Fer. Muito obrigada a vocês. Imagina. Julie. Falar o que depois disso tudo, né? É. Faço das palavras da Fê as minhas também, pelo fato de poder estar aqui, né, Laura? Poder expressar isso que hoje é verdade na minha vida e o quanto eu amo trabalhar hoje com terapia. E, como diz a Fê, não terapia só para entregar para os outros, mas encontrar essa terapia dentro de mim, né? Quando eu me sano, eu consigo sanar o mundo externo também. Então, que o pessoal de casa, quem nos assiste e nos segue, possa observar que ter um lado sombra tá tudo certo. O lado sombra também faz parte da vida aqui na Terra, e é essa sombra que, quando a gente dá um lugar no nosso coração, ela nos nutre, nos deixa tão forte. E é esse o recado que a Lua tem para nos dar, né? Que a gente possa acessar esse lugar das sombras para que a gente possa brilhar na luz. Muito bem, que lindo. E realmente é aquele convite a olhar para dentro. E lembrando que a Julie trabalha com meditação, yoga e tudo mais, então esse é um convite bem acolhedor, né, Julie? Muito bem, muito bem. Kelly. Laura, então eu queria dizer para o pessoal que está em casa, o que a gente trouxe aqui hoje é uma palhinha de 2023, né? Porque a gente nem chegou nas questões do planeta, né? Da Lua, que ela não é um planeta, ela é um satélite, mas falando sobre esse planeta que é kármico, né? Então nós precisamos esse ano olhar para tudo que somos hoje, né? O que nos trouxe até aqui hoje, as nossas vivências, as nossas experiências. Então, tenham curiosidade, busquem, tenho certeza que quem buscar vai encontrar muito mais sobre si. E o universo está nos proporcionando essa energia, né? Nos facilitando, vamos colocar assim, esse ano, nos dando abertura para podermos acessar isso. Então, trazendo um pouquinho desse ano de 2023, me traz muito conforto, muito aprendizado também aqui contigo, sempre trazendo curiosidades e tal, então só agradecer muito. Que bom, obrigada meninas, agradeço a vocês por entregar tanto para mim e para quem está em casa, né, porque é um momento, eu sempre digo que eu venho para esse programa de uma forma diferente. Todos os outros, eu tenho algo que, poxa, eu vou estar falando sobre, às vezes, uma questão científica ou alguma coisa que o pessoal está realmente trazendo de outra forma. Então, eu tenho uma responsabilidade de cuidar a pergunta que eu faço, e aqui não, aqui eu me sinto assim, poxa, eu tô vivendo isso, então deixa eu aproveitar isso. Esse é o meu momento, né? Deixa eu fazer minha terapia agora, ao vivo, né? E eu imagino que quantas pessoas possam estar na mesma pele que eu. E da mesma forma, penso que nós estamos numa região, pensando em Serra Gaúcha, onde se fala muito num Deus realmente que está lá em cima de todo mundo. Se fala muito e tá tudo bem, entende? E tá tudo certo. Mas na hora que a gente começa a poder mudar um pouquinho isso e ver que as pessoas, elas aceitam esse convite de olhar diferente, então a gente vê que as coisas começam a andar de uma forma mais valer a pena. Tem uma parte da missa que fala, né? Onde está Deus?
ele está no meio de nós, né? Exato. Mas da gente senti-lo, perceber, né, é o grande convite. Isso aí. Então, eu vejo isso como uma riqueza, porque mal não faz para ninguém, né? Então, estamos aqui para cada um pensar um pouquinho diferente na sua experiência, ir para a sua missa, fazer a sua reflexão, ou ir fazer a sua yoga, ou ir fazer uma constelação, sua numerologia, de acordo com a vontade que no momento der para a pessoa. Só dar um espaço para cada, né, respeitar o que cada um acredita, o que não. Então vejo que isso é algo que só tende a deixar tudo mais leve. Então agradecendo muito a vocês, porque Obrigada. isso faz muito bem, não é só pela Conecta estar abrindo espaço, não é isso. É muito mais do que isso. É saber que estamos aqui para tentar entregar algo de bom no dia de hoje para quem está em casa. Então, agradecendo a vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou durante este ano, como Conecta Mais, como programa Algo a Mais, agora com seu retorno. Convido para que todos continuem assistindo a toda a nossa programação, porque o nosso único intuito é fazer com que as pessoas da nossa região brilhem de uma forma com que elas tenham seu espaço, para mostrar que a gente também tem muito a produzir, muito a fazer, porque a gente sabe que cada um tem o seu lugar, o seu espaço, cada um vive da sua forma e precisam ter os seus momentos especiais. E aqui a gente gosta de mostrar cada um de acordo com as suas especialidades. Então, um abraço a todos, um maravilhoso final de ano, que esse próximo ano seja de uma grandiosidade, que cada um possa refletir, ver e entender um pouquinho aqui, as meninas bem falaram nesse próximo ano, essa reflexão, esse olhar para dentro, e que a gente possa voltar com mais força, né? Que essa virada ela seja para o melhor para todo mundo. Então, um abraço a todos e até o próximo ano.